boa tarde a todos. É um prazer estarmos reunidos mais uma vez aqui, não presencial, né, por conta do Covid-19, mas sem menos fugirmos das nossas obrigações. E hoje, como um momento mágico do Selafiscos, nós temos a nossa apresentação científica, a nossa reunião científica, famosa reunião científica de terça-feira. E hoje quem vai fazer uso da palavra e a apresentação é o nosso estagiário 2, né? Estágio 2, o Matheus Stivaletti. O Matheus falará para nós sobre, mais uma vez, a gente traz um artigo bem interessante sobre a relação entre atividade física, exercício e câncer. Mas câncer numa outra, num campo mais avançado que a metástase, né? Tá pronto, Matheus? Eu estou. Ótimo. E depois da apresentação do professor Matheus, a gente vai abrir para as discussões, tá certo? Pode compartilhar a tela, Matheus? Ok. Vamos lá. Está compartilhada a tela? Sim. Vou voltar um slide. Tá todo mundo enxergando? Certinho? Sim. Sim. Então, muito obrigado, professor, por ter me dado a palavra. O artigo científico está intitulado Efeito do exercício físico em metástase, em uma revisão sistemática numa meta-análise em modelos de câncer em animais. A pesquisadora que fez esse trabalho é a Cecília Rincon Castaneto. Publicou esse trabalho na revista Cancer and Metastasis Review. O fator de impacto da revista é de 6,6 e ela fez o estudo na Universidade Europeia de Madrid. Aqui está um pouco da foto da autora do trabalho e a Universidade Europeia. Antes de nós começarmos a falar um pouquinho do artigo, eu trouxe, às vezes temos a curiosidade ou entendemos metástase de alguma forma. Eu trouxe aqui o que é a metástase, né? A metástase é a implantação de um foco tumoral e a distância do tumor original, decorrente da disseminação do câncer para outros órgãos. Então, a metástase nada mais é do que quando, normalmente, a metástase ela vem como um segundo plano de um câncer. Então, por exemplo, você tem câncer a primeira vez, você vence o câncer e decorrente disso você tem um novo câncer e ele vem de uma forma que ele vem passando para vários órgãos. E aí é classificado como metástase. Mas ele também pode vir de uma forma única, como um primeiro câncer já você ter na metástase. Então, o trabalho fala que o câncer avançado e a metástase, o câncer, né, no estágio 3 ou 4, é o prognóstico de maior risco de mortalidade, né, o câncer e a metástase. E existem fortes evidências que sugerem que o treinamento físico é uma estratégia segura e eficaz para os efeitos colaterais relacionados ao tratamento do câncer adulto, né? Por conta que quando você tem o câncer, algumas capacidades da aptidão física, ela começa a ser você começa a ter alguns problemas na capacidade de aptidão física, como perda de força, fadiga, entre outras capacidades. E as pessoas que tiveram câncer ou que têm câncer, elas têm que tentar se manter o máximo que elas conseguem fisicamente ativas. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar o efeito do exercício físico voluntário ou forçado em diferentes marcadores para avaliar a metástase. Número de focos metásticos, peso da carga de metástase, o risco de desenvolvimento de metástase em outros modelos de câncer murino.
para as pessoas que não sabem, eu coloquei Murino em itálico, porque Murino significa que são os camundongos, são os ratinhos de laboratório, que foi desenvolvido o câncer neles, comparado com o grupo controle, que são sem o exercício, correspondente às características basais. Então, eu trouxe esse Prisma P aqui porque para mim foi muito curioso, então eu trouxe para disseminar o conhecimento, que acho que é bastante interessante. Quando a gente parte de um pressuposto de começar a fazer uma revisão sistemática, fazer um trabalho assim que demanda bastante conhecimento, nós às vezes não sabemos por onde começarmos. Então, esse Prisma P, em 2015, eles criaram que são alguns métodos de relatório de etapas para se seguir e fazer um trabalho de um fator, de um trabalho específico e um trabalho com um fator de impacto bom. Então, eu trouxe só alguns, os 5 primeiros, que fala como iniciar a pesquisa, mas tem mais etapas. Então, a primeira etapa inicia-se, né, determinando a necessidade e as diretrizes do relatório, atividades pré-reunião, então identificar colaboradores, conduza o exercício, gere uma lista de itens em potencial, prepare-se para uma reunião presencial também, reuniões de consenso presencial, atividades reunião, então desenvolver declaração de orientação, documento de explicação e elaboração de uma estratégia de publicação e atividades pós-publicação. Então, incentivar a adoção das diretrizes. E esse trabalho também trouxe algo também que eu também não tinha conhecimento, que seria esse Rob Slack, que eu não consigo pronunciar essa palavra, que é uma ferramenta que ele veio para aumentar a transparência da publicação. E ele também ele contém alguns critérios, né? São 10 perguntas que ele coloca para facilitar, para sinalizar e para facilitar os resultados e para também a leitura dos dados. Então, é uma ferramenta que ajuda também no design e no ensaio clínico randomizado dos animais, porque para fazer um estudo com animais, não se tinha ainda uma forma, uma maneira, um design mais elaborado para se fazer uma meta-análise. Então foi criado também essa ferramenta, que aí ele classifica os estudos como alto, baixo ou pouco evidente. Então, os trabalhos que foram pesquisados foram dentro da busca de dados do PubMed e do Sport Discussion. Então, os critérios de exclusão foram analisar o modelo Muriuno com desenvolvimento espontâneo induzido na metástase, incluindo uma intervenção de treinamento do exercício voluntário ou forçado, seguindo de um desenho controlado no qual o grupo controle não foi submetido à intervenção do exercício, e avaliar as variáveis relacionadas à metástase após a intervenção. E segundo essa linha que eles criaram, os pesquisadores, eles tinham cuidado porque você tinha que responder algumas questões sobre o animal. Estava sendo feita a pesquisa. E aí, entre elas, as características dos animais seriam a idade, o sexo, quanto tempo que tinha o câncer. Algumas coisas precisariam ter no artigo. Caso não tivesse, eles ligavam ou mandavam um e-mail para o pesquisador, né? Pro pesquisador para entender melhor como que foi e colher essas informações. Só precisou fazer isso em um trabalho só dos que eles selecionaram. E as buscas foram realizadas até dia 30 de nove de 2019. Então,
foram avaliados em geral, né, a metástase, o número de focos tumorais, o peso do tecido metástico, a porcentagem de relação radioatividade em estudos usando células marcadas, números de células radioativas do tecido, todas em células radioativas injetadas, tamanho dos focos metásticos do tumor, que eles olhavam o tamanho do tumor, do tamanho que estava o foco metástico, e a incidência da metástase foi avaliada como um resultado dicotômico. Então, falando um pouquinho mais sobre o risco de viés do Centro de Revisão Sistemática, que é aquele Rob que eu tinha dito, então eles geram algumas questões também, e aí, dentro dessas questões, tem a geração de sequência, característica de linha de base e ocultação de alocação, que ele classifica como viés de seleção, acomodação e a aleatoria de ocultação, que ele coloca como viés de desempenho, avaliação e ocultação aleatória de resultados, que ele caracteriza como viés de detecção, e dados incompletos, que é viés de atrito. Relatórios de resultados seletivo, que é viés de relato, e outras fontes de viés, outros arquivos que é considerado complementar. Então, o presente estudo teve 176, serão 176 estudos, foram adicionados mais 13. Desses, ficaram 143 estudos, 143 estudos excluídos por título e resumo. Aí ficaram 46 artigos, um texto completo, avaliados. Desses 46, 20 não continham metástase. Então, ficaram 26. Desses 26, 14 estudos foram excluídos e 8 não relataram metástase. Então, no final, foram 12 estudos incluindo metástase e exercício. Para eleger esses estudos, foram 2 pesquisadores, eles colocaram nas bases de dados e fizeram separadamente. Dentro dessa separação que eles fizeram primeiro na pesquisa via internet, depois eles fizeram manualmente para ir elegendo os estudos. Caso tivesse um empate entre o estudo que um falasse que precisaria tirar e o outro falasse que não, precisaria manter, aí tinha um terceiro revisor para falar se precisaria ou não, se precisaria manter o estudo. Então, a análise estatística foi dada com odds ratio, foi para calcular os resultados dicotômicos usando um modelo de efeitos aleatórios, e o BEG, com viés de publicação, o peso da pesquisa. Foi adotado o P menor que 0,05 e todas as análises e estatística foi utilizando o software Mix 2.0. Então, como eu disse que eles já davam um modelo, aqui eu trouxe uma tabela que eles já dão mais ou menos a tabela para você preencher. E aqui estão um pouco dos dados, que é o autor. Então, todos os artigos que foram selecionados, você precisaria colocar o autor, aí principais características da amostra, tipo do tumor, modelo do animal, intervenção do exercício, o tratamento, resultados e os resultados principais. Bom, são um pouco dos resultados avaliados, né, na revisão. Aqui é como viés de publicação. Então, quando classificado o viés de publicação como baixo, pouco, claro e alto, na incidência da metástase, 53% dos estudos não foram claros na elegibilidade dos resultados. E nos números de focos metásticos, 20% tiveram um alto risco de viés na questão da publicação. Então, quando a gente fala de incidência, o 83% desse tem o peso, né, de 83% como um risco de uma publicação. Aqui é o efeito do exercício na incidência de metástase, e de 8 estudos caracterizados, eu coloquei
circulei, né, os estudos que deu foram significantes. Então, dentre esses estudos, dentro dos 8 estudos, 3 estudos caracterizavam que quem fazia exercício físico tinha 16% de chance de não ter a metástase, de acordo com Hoffman, e o Jadesc 13,12 e o outro ali que eu não consigo também pronunciar o nome, 13%. Então, a discussão do trabalho, segundo Casado, embora nenhum benefício consistente tenha sido observado no presente estudo, existem evidências sugerindo que exercício pode exercer efeito benéfico ao câncer. O exercício fornece um efeito protetor sobre o microambiente do tumor, reduzindo a proliferação de uma linha celular de adenocarcinoma. Para quem não sabe o que é adenocarcinoma, é um tumor maligno. O exercício também pode influenciar o sistema imunológico, regulando as respostas e a expressão após atividade física. Podem contribuir para aumentar as respostas imunes contra os tumores. Pearson diz que o exercício físico promove a liberação das células dendríticas derivadas na medula óssea para a circulação, e o que pode estimular positivamente a angiogênese no tumor primário. E, finalmente, promove a colonização das células tumorais e metástases. E há evidências de um benefício na força muscular em crianças com tumores hematológicos. Tumores hematológicos são a leucemia, linfomas, entre outros tumores. Particularmente, se o treinamento baseado em resistência for realizado no ambiente hospitalar. Então, quer dizer que mesmo no ambiente hospitalar, você pode fazer um treinamento resistido para criança para ter benefício na força muscular. Então, a conclusão do estudo é que o exercício físico não tem influência geral sobre qualquer marcador de desenvolvimento de metástase em modelos pré-clínicos. Embora esses estados sugerem que o exercício não é benéfico, eles também indicam que não parece não acelerar o processo metástico, fornecendo suporte adicional à noção de que o exercício é seguro no contexto do câncer. Deve-se notar, no entanto, que esses achados podem ter sido parcialmente confundidos pela heterogeneidade metodológica observada entre os estudos clínicos, pois a maioria deles analisou diferentes modelos de tumores, por exemplo, espontâneo versus induzido, aplicou diferentes intervenções do exercício, por exemplo, voluntário versus forçado, moderado versus intenso. Avaliou diferentes resultados relacionados à metástase. E então o estudo sugere que é necessário ter mais estudos com as pesquisas são necessárias para entender os efeitos do exercício no processo metástico. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Boa apresentação. De fato, é um assunto, de certa forma, até que novo, né, do ponto de vista até clínico, né, de aceitação de atividade física no paciente que tem o câncer pela primeira vez. Imagine você pedir para o indivíduo fazer atividade física depois de uma continuação desse câncer, né, a metástase. Bom, vamos abrir agora para as nossas discussões. E
iniciaremos hoje com... O Felipe, você tem alguma observação? Tenho. Por favor. Parabéns, José, pelo trabalho. Obrigado. O trabalho é difícil, achei muito nome difícil. Os slides também ficaram muito bonitos, parabéns. Eu só queria entender um pouco melhor, se eu não me engano, acho que é no 5º slide, acho que é projeto P que você falou. É do C. É o Prisma P. Como é que funciona isso, mano? Não entendi direito. Esse Prisma P, eles criaram para conseguir... Porque, por exemplo, não tem muitos, como o próprio professor Maurício já levantou um pouco a bola, falando que não existe muitos estudos sendo feito desta forma, com revisão sistemática de uma meta-análise com animais. Então, eles criaram um design para que essa publicação venha a ser uma publicação que venha a ter um peso na questão de critério melhor do que você sair fazendo por sair fazendo, entendeu? Porque quando você pensa uma revisão, você vai pensar, vou pegar um monte de trabalho, vou ler, e quais são os critérios que você vai adotar, entendeu? Então, esse Prisma P, eles já vem com algumas etapas para que você venha seguir, para que isso venha, para que você consiga desenvolver esse trabalho da melhor forma possível, entendeu? Ô, Matheus, eu posso comentar um pouquinho? Claro, O fica à vontade. Prisma é como se fosse um consórcio de itens necessários para fazer parte de uma revisão sistemática de meta-análise. Então, são itens que você precisa seguir para você conseguir fazer uma revisão sistemática em meta-análise nos modelos mais atuais. Porque se você não utilizar alguns critérios bem científicos, né? Então a sua revisão vira uma revisão narrativa, que é você escolhe o que você quer, entendeu? Então são itens necessários para você observar e acompanhar e inserir a sua meta-análise, revisão sistemática. O Maurício já tinha citado esse modelo Prisma ou essas diretrizes Prisma no trabalho que você apresentou, né, Maurício? Foi. Já tinha colocado isso no trabalho anterior. Mas a maioria das revisões sistemáticas, elas utilizam o Prisma. E tem uma outra agora que fugiu o nome, mas principalmente o Prisma são os itens mais utilizados para Mais você atualizados também. você confeccionar a sua revisão sistemática e partir para a meta-análise. Maurício, boa tarde. Desculpa eu ter entrado aí atrasado, porque para variar ninguém me mandou meu contato. Tive que, graças ao Rafael, consegui telefonar para ele, me abriu. Então peguei o final da apresentação. Não sei quem era o responsável de mandar o contato, mas fica aí o registro dessa falha. É o seguinte, esse prisma, ele é usado para modelos animais como para ser humano? Não. Não é para ser humano só? Fala, Matheus. Pelo que eu li, Dr. Vitor, esse prisma eles foram feitos especificamente para fazer com animais, modelos animais. O que me causou, não estranheza, mas diferenciação, é esse prisma P. Não sei se o P, esses itens diferenciados para estudos em animais. Precisa fazer Esse daqui, porque até coloquei o artigo, né, aqui no cantinho, porque eu fui dar uma olhada, porque eu não estava entendendo como que tinham sido elegido a construção do trabalho. Daí, quando eu entrei no trabalho, aí ele fala que esse daqui é um modelo que eles criaram especificamente para fazer em animais, porque não tinha nada assim tão atual, um design gráfico tão atual para ser conduzido uma meta-análise. Legal, obrigado. Eu que agradeço.
Rafael dos Santos não está. O Pedro, tem alguma consideração em relação à apresentação do Matheus? Só dar os parabéns. É um artigo bem difícil, com nomes bem difíceis. Só pedir para ele no slide 5, para mim poder anotar, que como é um negócio novo, tem esse murino, que só para mim anotar, por favor. Tá aparecendo? Tá, não, é só para explicar de novo o murino, câncer de murino. Não, câncer de murino é que quando eles murino quer dizer os camundongos, só que eles não chamam de camundongos porque eles são, entre aspas, né, eles são camundongos especiais, porque eles são camundongos de pesquisa científica, e então eles classificam como murino. Entendi, então. Não é classifico, é o nome técnico para Isso, nome todas as técnico. espécies de ratos aí, chamado murinos, né? Entendi. Só isso mesmo. Obrigado e parabéns, Matheus. Obrigado. Anderson, alguma pergunta, curiosidade? Bom, parabenizar o Matheus aí. Realmente um Obrigado. artigo bem complexo para apresentar. Ficou bastante nervoso, pelo que eu percebi. Mas faz parte, eu acho que esse momento é um momento que a gente fica realmente bem tenso assim, e apresentar os artigos para a gente tentar errar o mínimo possível. Parabéns, Matheus. Artigo bem interessante mesmo. Obrigado. Obrigado, Anderson. Ô, Rose, tudo bem, Rose? Tudo bem, tudo jóia? Não, foi bem explicado, acho que não tem... É igual o Anderson falou, dá um gelo, dá um nervoso, assim, que a gente quer fazer o melhor, né? Um dia o Dr. Vitor falou, olha, a Rose escreveu um artigo maravilhoso. Brincadeira, mas foi bem legal, parabéns, não tem pergunta não. Obrigado. O Fernando está ouvindo? Quer fazer alguma pergunta, Fernando? Só queria parabenizar o Matheus. Muito boa sua didática, Matheus. Gostei muito. Obrigado, Fernando. Wesley Dornelas. Parabéns, Matheus. Muito bom ver a sua apresentação. Gostei muito, né? Só que, infelizmente, eu peguei ela a partir do Prisma P. Perdi o início da sua apresentação, mas ainda eu vou fazer só um comentário, saber de você. Você já apresentou trabalhos originais e agora apresentando uma revisão. Qual foi a grande diferença que você sentiu de apresentar um trabalho nesse modelo e no outro modelo que você também já apresentou? Primeiramente, muito obrigado pela pergunta. Não é nenhuma pergunta, né? Mais uma pergunta, mas enfim. Eu vejo que a maior dificuldade é tudo que é a primeira vez, né? Então, a primeira vez que estou apresentando um trabalho, uma revisão sistemática de uma meta-análise, ali já começou a dificuldade, porque igual eu não sabia que teria que tem todo um critério para tem igual esse Prisma P que eu pude aprender, que é um critério que tem que seguir, e a diferença é que minha percepção é muito mais extenso e tem muito mais detalhes do que um trabalho de pesquisa, quando a gente faz uma pesquisa de campo, um trabalho original. Ele fica com muito mais detalhes, tem muitas coisas que de outro artigo, que você tem que ir buscar em outro artigo, palavras que você tem que ir tentar entender o que é, que eu acho que um artigo que é original não é tão assim, não me foge a palavra assim, mas tão criterioso assim. Eu achei que assim é um critério muito grande. Então essa foi acho que uma das maiores dificuldades, conseguir elaborar tudo isso assim, foi complicado.
Mas mesmo com tudo isso que você falou, foi muito bem, achei legal. E só para fechar aqui minha parte, Matheus, vendo a conclusão, né, para mim, como eu não consigo pegar a linha do trabalho todinho, mas vendo a conclusão, o que você consegue falar, você, como professor de educação física, né, dentro dessa conclusão, o que você tira como benefício ou não da prática de exercício à população específica do trabalho? Que o próprio autor coloca que mais pesquisas são necessárias, né? Mas dentro dessa conclusão, você vê de que forma isso daí? De acordo com o trabalho, eu acho que foi até ele cita que foi um dos pontos negativos do trabalho de ele ter pego diversificação tão grande de câncer. E o câncer, ele, de acordo com o exercício, de acordo com cada câncer é um câncer. Então, cada exercício vai ter que ser um exercício diferenciado. Então, por isso que, ao meu ponto de vista, não foi tão significativo, não teve uma associação tão significativa. Porém, tem muitos relatos e eu trago isso de acordo com a discussão do trabalho, mais frequente com a discussão, que tem muitas evidências e evidências fortes de trabalhos destacando que o exercício físico, o exercício de força, ele ajuda na questão da aptidão física. E quando a pessoa está com câncer, e dependendo do estágio que ela vai tendo, ela vai ficando debilitada. Então, o exercício ele vai ajudando que ele consiga conduzir melhor a sua aptidão física. Perfeito. Muito bom, Matheus. Parabéns. Arrebentou. Muito bom. Obrigado, Maurício. Valeu, Wesley. Obrigado, eu. Professor Luiz Carlos, suas considerações, por favor. Matheus, até mantém nesse slide que nós estamos vendo aí, o Wesley levantou a bola para você podia cravar dos 3 aí, como a gente costuma dizer, né? Uma das evidências mais úteis para nós, profissionais de educação física, dessa conclusão, está exatamente no segundo parágrafo aí, né? Embora esses resultados sugiram que o exercício não é benéfico, porque os resultados não conseguem demonstrar uma associação direta de benefício do exercício no câncer, ele também indica que não parece não acelerar o processo metástico, né? Quer dizer, eu não sou médico, não sou cancerologista, nem nada, mas o que é um processo metástico? É o câncer se espalhar. Então, o que esse trabalho está mostrando é que o indivíduo que apresenta um câncer pode fazer exercício, porque, pelo menos nesses estudos aqui analisados, o exercício não fez com que agravasse a condição de câncer, né? Então, quando algum médico desavisado aí chegou, não, porque o cara está com câncer, tem que diminuir o exercício. Quem falou? Quem disse? Onde você leu isso? Né? E aí a gente entra no contexto exatamente desse trabalho. A gente tem discutido muito, e a gente está no momento, né, de muita discussão do que é fato, do que é evidência, do que se acredita ou não nessa questão do coronavírus e tal. É uma coisa muito nova, né? Mas esses trabalhos os trabalhos não são fortes o suficiente. E é para isso que existe a meta-análise ou as revisões sistemáticas, né? Para a gente saber, tentar entender o quanto que uma afirmação baseada em evidências pode ser utilizada ou não. Você vê que o trabalho começa lá com 170 e poucos artigos e termina com 12 artigos, não é? Essa é realmente uma visão crítica dos trabalhos, né? É ter uma visão bastante criteriosa de consumo da informação científica. A gente costuma ter aquela frase de que papel aceita tudo e algumas revistas são mais complacentes do que outras, né? Então, a revisão sistemática e a meta-análise serve para isso. Agora, uma pergunta. Por que você pulou o slide antes da discussão? Tinha um slide lá que devia ter um hotspot, um gráfico de meta-análise que você pulou.
Dá para voltar naquele? Esse aí. Você falou do outro. Você falou desse. Não, acho que eu falei desse e esqueci de falar desses. Passou. Isso, pulou esse aí. Esse aí passou. tem até mais estudos do que o outro, né? Esse daqui eu não vi que passou. Esse aí você acabou pulando. Mas vamos aproveitar esse gráfico, o body plot. Eu esqueci o nome desse gráfico. Você lembra, Maurício? Forest plot. Florest plot. Isso. Floresta, como se fosse uma floresta de... Isso. O forest plot, né? Então, eu falei para você do diamante. É importante localizar o diamante. O diamante é esse losangulozinho que tem aí no final, né? Ele vai mostrar a tendência da análise do conjunto de todos os estudos, né? Então, você vê, tem estudos que mostraram evidência, que provavelmente são os que estão do lado direito do gráfico, estudos que não mostraram, teve um lá bem destacado que não mostrou, aí você tem 2 estudos aqui que mostraram. Então, a meta-análise tem essa função, através de uma ferramenta estatística, demonstrar no gráfico qual é a tendência dos estudos. Então, pelo fato do diamante estar lá do lado esquerdo, do lado negativo, a maioria não demonstrou uma associação entre a questão do exercício e a metástase. Tá? Por isso que ele faz aquela afirmação no final. Então, esse gráfico ele descreve, né, muito legal a conclusão do estudo, assim como o outro anterior também. Tá? Mas cuidado na apresentação para não pular essas coisas. Uma outra pergunta. O estudo fala também ele diferenciou, né, os estudos que mostraram exercício espontâneo e exercícios induzidos, né? Você tem ideia da importância? Você consegue fazer uma análise do porquê da importância de diferenciar essas coisas? Não, professor. Wesley, Felipe, alguém tem uma ideia de por quê, né? É importante? Não, bom, professor, fazer uma resposta clara, assim, não vou arriscar, não. Normalmente, os estudos feitos com cobaias, ratos, coelhos, sei lá, as doenças são induzidas, né? Lógico, como é que eles acharam tanto rato com câncer assim? Eles induziram os cânceres nos ratos. Todos os estudos de laboratório induzem a diabetes, induzem a gravidez, induzem uma série de coisas, né? Então, nos estudos com cobaia, é possível você fazer essa indução da enfermidade. Agora, no ser humano, não. Né? Você não vai induzir ninguém ao câncer para ver se o exercício... E aí a coisa espontânea. E quando a coisa é espontânea, você tem menos controle. Quando a coisa é induzida, você sabe exatamente qual foi a carga que você provocou para criar aquilo. Então, é tudo muito controlado. Agora, no espontâneo, a coisa já foge um pouco mais de controle. Esse tipo de análise serve para a gente começar a refletir criticamente sobre essa questão do que é o estudo de laboratório, o estudo com cobaias e os estudos na população como um todo, né? Tem aí essa grande diferença do fenômeno da doença surgida espontaneamente, mediante uma circunstância, e da doença induzida, que é o que acontece com os ratos. O Vitor fez 2 observações aí que eu estava comentando, então não deu para eu ler direito, né? Quer comentar alguma coisa, Vitor? Não, depois vou comentar sobre o Pedersen que está aí. Bom, já que você falou, essa Pedersen que está com o melhor trabalho, porque é que tem a melhor na área estatística, que deu mais significante de todos, né? Ela é considerada a fera. Não sei se você percebeu isso, Matheus. Porque, entendeu? Sim, eu cheguei a abrir o trabalho dela para olhar. Então legal.
Trabalho Você sabe bem... de onde que ela é, você sabe? Não, de onde que ela é, eu não fui tão a fundo. Você abriu o trabalho, você devia ter lido de onde que é a fonte, né? Então, bom, ela é da Escandinávia, ela na Escandinávia, uma vez eles estão na Dinamarca, outra vez estão na Noruega, então, normalmente ela fica na Dinamarca, mas ela é disparada a mulher de referência em câncer e atividade física. Agora pode ser até que tenha alguém mais jovem que esteja subindo na cotação, mas quem vai no American College, que você vai qualquer revisão, tem que citar Pedersen. Se não tivesse entrando a Pedersen, essa coisa tem alguma coisa errada em câncer, tá? Tanto que você veja o trabalho dela, é o mais poderoso em resultado. Perfeito. Só mais uma observação, Matheus, no que se refere ao design, à apresentação dos seus slides. Cara, você colocou as referências da discussão em verde claro num fundo azul pastel. Aí você quer me ferrar, minha amiga. Não tinha como a gente Mostra ler aí, eu não vi isso aí, mostra aquela onde. referência. Mostra lá na discussão. Tá? Põe mais um aí. Dá mais um enter aí para ir. Já vi, já vi. Como é que a gente vai ver direito essa referência, cara? Tá? Lembrando sempre, cara, a letra clara tem que estar com fundo escuro, senão não destaca, senão não tem como. Praticamente passa despercebido essas referências que estão aí. Tá? Só uma observação estética na construção do slide. Tá? Mas parabéns, tá? Principalmente pelo seu empenho, você foi lá, não conseguiu com o Maurício, também tentei ajudar dentro dos meus parcos conhecimentos de estatística, mas é isso aí, ir atrás, perguntar, procurar saber, essa é a nossa função aqui, cada um dentro da sua área de expertise, de experiência, de domínio, tentar ajudá-los a isso. Valeu, parabéns. Obrigado, professor. Obrigado, professor Luiz. Ótimas considerações. Eu vou fazer as minhas, Matheus, depois eu vou passar para o doutor Vitor. Põe no primeiro slide lá, rapidinho. O doutor Vitor falou da Pedersen, né? A Cecília, doutor Vitor, ela é uma pessoa que tem publicado muito nessa área. E talvez por ela já ter publicado a relação atividade física e câncer, ela tenha avançado, né, para uma questão um pouco mais abrangente ou mais específica, que é a metástase, né? Nesse ponto de vista da revisão sistemática e meta-análise. Mas ela é uma autora que tem publicado bastante nessa área. Eu tenho Já tem publicado só em modelo animal ou em ser humano? Porque a Pedersen publica em ser humano. Não, ser humano também. Tá. Depois ela tem um que a gente até fez alguns slides, aí depois eu vou atrás. Essa revista, Matheus, na hora que você colocou esse fator de impacto, eu pensei que era 16. O que é o I aí? Eu também. Porque acho que faltou um F aí, né? F. Uma coisa. O FI. Então, assim, faltou o F aí de fator de impacto. Pode ir para o próximo, hein? Não sei se... Não, deixa essa foto aí isso. Eu não sei se o Dr. Vitor conhece essa universidade aí, mas parece lindíssimo. Parece um resort. Coisa linda, né? Deve ser ótimo. Eu não sei o que é mais bonito, se é a universidade ou essa mocinha. Já está me interessando. Tá gravando, viu? Próximo, Matheus. Mas... Bom. É pior falar se eu falasse que eu achei a mulher horrível, né? Isso é verdade. Bom, Matheus, o interessante que você trouxe, né, para nós o que é a definição, o que é metástase, né? E é interessante esse fato, apesar que a gente tem ideia, talvez não do ponto de vista tão uma definição bem clara, mas foi ótima a sua colocação, a sua definição, o slide mais bonito ainda. Olha lá. Obrigado. Então, eu acho que aqui na introdução você poderia ter avançado um pouquinho mais, tentando trazer a relação do exercício
não nem esquece metástase, né? Mas com o câncer primário, né? Eu acho que você teria, como você tem dados aqui, né, que você está até mostrando, e isso que eu acho interessante da nossa reunião científica. Eu sempre falo nesse ponto. A gente entrega o trabalho com o artigo para a pessoa, porque, claro, todos os trabalhos aqui vai ter a sua complexidade, né? Uns vão entender mais, outros menos, mas alguma coisa dentro do trabalho vai ser complicado, vai trazer um pouco de confusão. E à medida que você vai avançando na introdução, que é o que vai te dar a base para você continuar com o seu trabalho, eu acho que você poderia trazer um slide, por exemplo, do Stig, Pedersen aqui embaixo, aqui, por exemplo, entendeu? Ilustrar essa apresentação e falar um pouquinho mais da relação do exercício e câncer. Você até colocou bem que não existem, não são para cada tipo de câncer, né? Você falou assim, para cada tipo de câncer o exercício tem uma influência, e isso é verdadeiro. Então, por exemplo, o ano passado, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, aí a gente fez até o nosso simpósio interno, a gente trouxe um trabalho falando dessa relação da atividade física e câncer. E eu acho que você tem até o slide que eu fiz. Então, poderia ter colocado aí e ilustrar mais essa relação de atividade física e câncer, exercício, aí vai. Mas foi bem apresentado, mas acho que você poderia avançar um pouquinho mais. Vai lá para o próximo. Ok, obrigado. Pode ir. Aqui a gente comentou, né, do prisma, né, são os itens. Eu não sei se o P é diferenciado para animal. Existem, como se fosse o prisma também, existe como se fosse um outro consórcio, né, que é para os vieses, né, das pesquisas, como você mostrou em alguns deles aí. Esse Roberts Circle aí eu não desconheço, mas talvez seja um para avaliar viés em estudos animais, né? Isso, é para isso mesmo. Então, assim, a revisão sistemática, porque, de novo, a sistemática, porque ela é muito criteriosa. Sim. Então, você tem que levar em consideração diversos itens, diversos detalhes, para ela, no final, ter um valor que, de fato, tenta aproximar de uma boa pesquisa. Sim. Falando nisso, essa revisão sistemática utilizou ensaios clínicos randomizados só, né? Foi o único tipo de trabalho que foi, né? Sim. Os estudos clínicos randomizados são trabalhos do quê? São originais ou não? Não. Estudos clínicos. Qual que é um estudo original? Estudos clínicos randomizados? São ou não são? São. Isso, são. Então, são trabalhos... Isso, são trabalhos originais, né? Sim, sim, então, aqui, são trabalhos inéditos, são trabalhos originais. Sim, aí me vem a pergunta. Esse resultado ou essa revisão sistemática, eu posso considerar como um trabalho original? Não. Por quê? Porque não... ela... Poxa vida. Ela utiliza... Porque ela fez uma revisão da literatura. Isso. Então, ela utilizou... Ela fez outros trabalhos para fazer um. Isso. Ela fez uma revisão. De dados secundários, né? Então, Sim. ela gera dados secundários, teoricamente. Sim. Mas aí, no final, ela dá um resultado, tá? Sim. Você até colocou lá 16% e tal, mas não foi significativo, mas 16%? Sim. Aí eu vou pedir, eu vou dar o meu entendimento e coisa que eu já li. Revisão sistemática, eu vou perguntar para o Luizinho, que são mais antigos, e para o Dr. Vitor, que no meu entendimento, apesar de ser um artigo de revisão, como ela traz uma nova evidência, algo novo, um número novo, ela torna-se um artigo original. Porque tudo bem que ela utiliza, são dados secundários, mas no final ela dá um resultado que é um determinado número, como você mostrou lá nos dois gráficos.
Então, ela dá, a partir daqueles resultados anteriores, ele vem com um novo número, com um novo odds ratio. Então, a partir daí, você tem um artigo original. Pode falar, Luizinho. Eu vou me utilizar da classificação das bases de dados, né? As bases de dados, elas separam lá os estudos. Quando você quer selecionar o tipo de estudo, você pode selecionar estudo original, revisão sistemática, meta-análise. Então, eu separaria a meta-análise e a revisão sistemática dos estudos originais. As bases de dados separam isso. Elas consideram estudo original aqueles que trazem dados novos, né? Resultados de pesquisas aplicadas, de pesquisas de ponta, de base ou não, mas dados novos. Enquanto o grupo de meta-análise e o grupo de revisão sistemática estão dentro de uma outra classificação. A Medline é assim, PubMed é assim. Tá? Eu não lembro desses discos, que é uma das bases que ele investigou. Mas a PubMed, que eu tive na PubMed ontem à noite, olhando, você pode classificar só estudos de revisão sistemática, só estudo de meta-análise ou estudos originais. Ensaios clínicos, separa ensaios clínicos, tá? Também. Mas você pode mesclar. É uma outra coisa, né? Mesclar meta-análise e estudo original. Não sei se o mesmo estudo apareceria nas duas classificações. Nessa base de dados, Luizinho, que você está comentando, a maioria delas tem, por exemplo, se eu quero só estudo de coorte, você consegue só clicar lá no botãozinho, só vai vir aqueles estudos. Sim. Revisão sistemática, clica lá e vem só aquele tipo de estudo. Mas eu acho que aí é pela classificação do trabalho, e não por ser original ou não original. Né? Pode ser. Agora, eu não sei, o doutor Vitor pode falar aí. Não, você vai discordar, concordar. Não, eu vou pela linha do Luizinho, embora, Maurício, eu ficaria tentado ao falar que como o trabalho traz dados novos, seria um estudo original. O que eu acho que é importante é que todos entendam o que é um dado secundário. Né? Então, não precisa ver se o Anderson e o Pedro entenderam o que é trabalhar com dados secundários. Vocês estão entendendo ou não? Sim, doutor Vitor. Entendendo, sim. Pedro? Rose? Sim, entendi. Tá, então, porque isso é o que define o trabalho ser original ou ele não ser original. Né? Então, essa é a definição mais pura. Tá? Agora, o Maurício eu estaria tentado, com o Maurício, considerar um dado original, porque está trazendo dado novo. E por isso, eu também ficaria tentado, Maurício. Se fosse numa tese, eu acho que numa banca, acho que eu defenderia a posição que o Luiz colocou. Perfeito. Muito bem. Posso estar totalmente equivocado. Não, eu também. Por isso que é uma reunião científica, né, para debater dados. Aliás, agora, eu estou sentindo falta. Cadê a Thaís? Está aí, não está? Não? Não. Cadê o Maurício? E o Júnior e a Carolina, o Rafael? Estão na secretaria da Saúde. Mas ele foi no começo da tarde lá. O Rafael tudo bem. Tá, tudo bem. Nós iniciamos às 5h30 e mais ou menos umas 5h40, mais ou menos, eu mandei uma mensagem no WhatsApp do grupo, perguntando quem ia confirmar ou não. A única que respondeu foi a Rose, tá? A Bianca e a Kelly estavam no hospital, não sei que hora que elas voltaram, se já estavam de volta. Agora, os demais, eu não tenho notícia. Tá bom, pode tocar. Desculpa, Maurício. Imagina. Maurício. Oi, Pedro. O prisma P, o P significa protocolos. Entendeu? Fala que
preferenciais para revisões sistemáticas e meta-análises. São Para itens, né? o P significa para protocolos. Sim, é aquilo que a gente discutiu, né? Um protocolo de itens para que você verifique a qualidade da sua revisão sistemática. O Matheus, durante o artigo, os autores, aproveitando aí os critérios de inclusão, eles separaram alguma análise ou fez algum comentário da relação que o Luizinho bem colocou mesmo, do exercício do câncer induzido ou espontâneo em relação ao exercício? Nenhum comentário? Se ele comentou como que era colocado o câncer induzido e como que era colocado o câncer espontâneo? Não. Qual que era a relação da atividade física, do exercício? Não. Quando o rato o camundongo foi induzido ao câncer, ou era a metástase, ou se era espontâneo? Ele não fez nenhum comentário, nada disso? Não. Posso ter lido e talvez não me atentado para este fator, mas pelo que eu li, eu não vi nada falando a respeito disso. Sim, mais especificamente. Tá, pode passar o próximo. Pode ir. Pode ir no... peraí. Volta um pouquinho. Volta lá no fluxograma. Aí. Eu fiquei com um pouco de dúvida aí, ou você só me esclarece aqui, porque no finalzinho lá, 26 estudos incluídos, certo? Uma síntese qualitativa. Aí ao lado tem 14 que foram excluídos, e mais 8. Ou são 8 desses 14? Porque se você somar lá no final dá menos até. Deve ser Não, os 14. Desses 14, 8 não relataram metástase. Entendi. Vai pro próximo. Pode ir? Pode ir. Vai lá pro gráfico lá, pro fórum. Isso. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Isso, deixa aí no primeiro. Deixa eu diminuir aqui, senão não consigo ver. Esse forest, né, que eles chamam de uma floresta aí, e cada trabalho tem um quadradinho aí, né? O que é essa linha no meio desses quadradinhos aí? Entendeu? Tem um quadradinho que representa cada trabalho, o valor de cada trabalho. Sim. E o que é essa linha escura aí? Lateral. Isso, ao lado, para a direita e para a esquerda, depois do quadradinho, antes e depois do quadradinho. O intervalo de confiança? É o intervalo de confiança, só que você teria que falar com mais firmeza, né? Não é intervalo de confiança. Então, isso é importante a gente ver não só os resultados, mas o intervalo de confiança de cada resultado de cada trabalho aí. Sim. E por que um quadradinho é maior e o outro quadradinho é menor? Nossa. Você sabe ou não? Não. Não. Uma das coisas vai no percentual ali, no percentual e vai no percentual peso, percentual, tá vendo? Vai na segunda linha que é o maior ali, ó. Peraí. Aqui? 18,54%, tá vendo? Uhum. O Hoffman. Então, compara com os demais. Isso é uma das coisas. Isso. Agora vai para o tamanho da amostra aqui, ó, 119. Entendi. Então, assim, o ponto mais forte é o tamanho da amostra, né? Oh, mas esse aqui tem 479. Não, esse é assim. Não, desculpa. Desculpa. Comi bola. Então, assim, às vezes a gente vê o quadradinho, mas a gente precisa entender também o que é isso. Então, quer dizer, é o peso de cada trabalho, né? E, assim, na estatística é assim, teoricamente, né? Quanto maior é o número da amostra, maior a significância, teria mais significância ou não, né? Uhum. Então, esse depois você vai vendo isso aí, então a gente consegue enxergar cada um, tá vendo que
vai ter uma variação pequena. Oi, Luiz. Mas se me permite, é aí que entra a análise que ele faz de viés. Porque se você reparar o penúltimo trabalho, tá? Ele tem aí um N de 43 apenas, tá? E teve 13%, e o ponto dele não é tão pequeno quanto o de cima, que teve 94, tá? E só 10% aí, né? A sua proporção. Então, é aí que ele demonstra lá naquelas tabelas que não existe uma relação direta entre tamanho da amostra e o peso da evidência, né? Então, algumas situações podem levar a um viés de interpretação, porque não existe uma relação direta entre essas duas coisas. Então, quando o número é bem grande, como 119, isso fica evidente. Mas se você comparar ali o 43 com 94, aí já não bate, entendeu? Isso. Não, falando assim, você leva esse número, esse quadrado maior ou menor, uma das coisas que ele leva em consideração é o tamanho da amostra. Aí quando a gente for ver o peso, de verdade, tem alguns critérios metodológicos que fazem essa diferenciação. Aí precisa... Não é só o tamanho da amostra. Não é só o tamanho da amostra. E o Matheus, lá embaixo, como o Luiz falou muito bem, no diamante, onde está o diamante? Isso. Por que um diamante é tão grande aí e no outro é tão pequeno? Você consegue explicar? Olha, conseguir explicar eu não consigo. Eu posso tentar. Esse é pequeno. Tem alguém batendo aí? É na sua casa? Os pedreiros. Então vai, volta. O Por diamante... conta de quanto mais próximo eles estão da linha do 1, e quanto mais distante vai sendo maior o diamante, ou não tem nada a ver? Não, o diamante também está relacionado ao intervalo de confiança. Matheus, você respondeu antes e não matou essa? É a mesma coisa, como se fosse a linha lá, só que como a visualização é o diamante, ele é mais achatado ou menos achatado de acordo com o intervalo de confiança do resultado. E apesar de ter um determinado valor favorável à atividade física, ao exercício, esse caso não foi significativo. Entendi. Certo? Vai para o próximo. E a mesma coisa acontece com... Tá vendo que o diamante fica muito próximo do zero ali, que é a nossa referência ali. Então, quer dizer, é muito difícil ia dar essa associação entre da atividade física e o controle da metástase. Mas o Luizinho também chamou a atenção de que se não faz mal, né, também, evidentemente, os resultados sugerem que não são deletérios. É claro que a gente precisa ver principalmente a intensidade dos exercícios que foram submetidos aos ratinhos, né? Então, acho que faltou esse detalhamento do trabalho dos autores para ficar mais evidente ou não se a intensidade também pode justificar ou não. Mas é claro, né? Assim, o trabalho não pode explicar tudo também, né? Senão não haveria outros. Mas, Matheus, parabéns pela sua apresentação. Obrigado, Maurício. Eu só ponho o último slide lá, não precisa nem... que eu também acho que ali você poderia ter já explicado uma série de coisas do ponto de vista das limitações desse trabalho por conta dessa... poucos estudos, né, que utilizaram tipo de exercício, qual exercício que ele fez, intensidade, tempo, duração da metástase, se é no início, qual é o nível dessa metástase. Mas parabéns pela apresentação. O doutor Vitor faz as considerações finais. Muito bom, Matheus. Gostei da discussão e fico triste que não estejam todos os colegas presentes. Por isso que eu perguntei, porque acho que a discussão foi muito boa. Só volta lá no fluxo, por favor. Eu queria só confirmar uma coisa aqui.
Muito baixo. Então, se vocês observarem aí, não sei, isso eu estou falando uma crítica muito amarga, né? Não é uma crítica talvez tão científica, mas eu acredito que se eu tiver uma meta-análise que só tem 12 estudos incluídos, qualquer conclusão que eu possa tirar vai ser extremamente complicada, né? Porque bom, isso em geral. Agora, no tema que está sendo discutido, que é metástase em câncer, aí a situação vai exponencial. Por quê? Porque, como ela fala lá na conclusão, e o Maurício tentou fazer você voltar a refletir sobre isso, tipos de câncer são diversos. O estágio do câncer é diverso. Ele pegou estágio 3 e 4, tá bom. Mas entre 3 e 4 também tem diferença. Como falou, a intensidade de exercício não se sabe direito. Para num grupo de 12, é bem difícil você chegar a alguma conclusão para que tipo de câncer, que tipo de exercício vai poder melhorar ou não a metástase. Eu começaria a tentar desatar esse nó lendo o artigo da Pendersen, porque ele é o que tem mais consistência, que dá um pouco mais de bom humor, porque é o que dá nível de significância 0,01, né? Então, deve ter alguma coisa lá que funcionou. Para que tipo de câncer, com qual tipo de câncer ela trabalhou, com que intensidade, se foi exercício induzido, se foi forçado, enfim, para poder levar uma mensagem para casa, entendeu? Porque eu acho que nesse fluxograma chegou a 12, eu não acho que 12 é pouco, conforme fosse o tema, mas no caso de metástase de câncer, eu acho que realmente é muito complicado chegar a qualquer conclusão. Quanto à tua apresentação, não pude ver toda, mas parece que foi tudo bem, né? O pessoal está falando bem. Mas além daquele verde lá, nesse slide no fluxograma ainda passa, mas se você for para o slide da discussão, vai para a discussão e para a conclusão, da discussão, perdão. Isso aí tem dois erros, não é só o verde claro, você está usando o preto no azul, isso não fica bom em nenhum slide. Se você pudesse jogar branco no lugar do azul, no lugar do preto, o slide ia aparecer bem melhor. Nesse caso, como foi sugerido pelo Luiz, não sei, podia jogar o azul num tom mais escuro, para você refletir o branco e ficar melhor. Mas esse tipo de slide não é um slide que chamaria atenção numa apresentação. Daí você fazendo uma reunião, sei lá, fiz tudo bem, mas o dia que você for dar uma palestra, que você precisa chamar a atenção de um auditório, precisa deixar o auditório extasiado, com um puta tesão querendo te beijar quando você acabar a apresentação, você tem que pensar nesses detalhes, entendeu? Então, não é só o verde claro que o Luizinho apontou, mas esse próprio preto no azul, para mim, é broxante, né? É broxante. Eu chamei a atenção quando você estava falando de uma coisa que eu gostei, que você colocou a referência do trabalho, mas eu não sei se é por causa da apresentação, aqui eu não sei, tem tela que aparece a referência, tem tela que não aparece a referência. Você colocou em todas, não? Coloquei. Por exemplo, nessa discussão não aparece, aí apareceu, na discussão não aparece. Na discussão... Não, eu não coloquei porque eu estou referenciando o trabalho dos outros autores, então não achei relevante colocar a discussão, a referência. Bom, parabéns, você soube defender bem a tua posição, tá? Mas parabéns. Eu colocaria a referência porque esses dois estão sendo citados nesse trabalho maior, mas tudo bem, gostei da tua defesa. E gostei também da referência, que você fez certo, eu até mandei no chat aí para todo mundo ver que a tua referência estava perfeitamente correta. Obrigado. Gostei bastante. E você caprichou, e eu peço que todos lembrem que é uma
É um ponto de saída. O cara vai apresentar, a referência não está bem feita, já cria uma expectativa negativa para o apresentador. Esse cara não deve ser lá muito consistente, porque não sabe nem fazer uma referência de artigo. Não é isso, Maurício? É isso mesmo. A referência é primordial. Muito bom. Eu até não sei, no meu caso, no slide, no primeiro slide, eu já colocaria a referência também embaixo do primeiro slide, para a pessoa já saber de cara, porque lá você fala tal, não sei o quê, tem fotografia da revista, tem o nome dos autores, mas não tem a referência. Entendeu? Então, não sei se eu não colocaria a referência lá também. Então, aproveitando para conversar, vai ter outra apresentação? Não, aqui aí não tá. Não, então, aproveitar para que a gente possa discutir bem esse artigo. Então, por isso que eu estou lembrando coisas, mais detalhes na tua apresentação. Vitor, se me permite, existe algum critério para a seleção das bases de dados? Porque ele buscou na Sport Discos e no PubMed, né? Sabe que existem outras bases de dados. Existe algum critério assim? É um trabalho de câncer. Obviamente, na PubMed seria óbvio encontrar. Agora, eu fiquei encafado pela Sport Discos, né? Sport Discos eu tendo mais para a área específica do exercício, área específica da prática esportiva, da atividade física de uma forma geral. Qual o critério para a gente selecionar quais as bases de dados serão consultadas numa revisão sistemática ou numa meta-análise? Alguém sabe? Luiz, eu nunca ouvi falar que tenha um critério. Acho que vai muito da tradição do grupo. Por exemplo, Sport Discos é uma referência mais usada pelos trabalhos europeus. Parece que lá eles têm muito mais força, Sport Discos tem uma penetração maior do que nos trabalhos americanos. Se você vê o trabalho americano, dificilmente eles usam Sport Discos como referência. Não é isso, Maurício? É isso mesmo. Agora, outra coisa é exatamente a abrangência de cada base de dados. Porque, às vezes, você insere mais 2 ou mais 3, mas o número de... trabalhos não aumenta. Até o número... Na verdade, é o... Ai, cara. Esqueci a palavrinha aqui. Replicado. Duplicidade? Duplicidade vai lá para cima, né? Então, por exemplo, tem base de dados e essa base de dados, eu não sei se a Sport Discos é assim também. Ela acaba abrangendo mais 2, às vezes, ou mais 3 outras bases de dados, entendeu? Então, não há necessidade de você fracionar tanto, sendo que essa já faz o trabalho grande, entendeu? Mas aliás, Sport Discos não é muito utilizado, é uma boa base de dados, mas assim, a gente não vê com tanta frequência de fato nos trabalhos americanos, não. Agora que você citou a questão da duplicidade, ele não colocou aí, porque se você consulta 2 bases de dados e 2 bases de dados tão boas como é a PubMed e a Sport Discos no âmbito europeu, obviamente que deve ter ocorrido duplicidade, né? Ele não colocou o número dessa duplicidade e, a partir daí, quantos que foram analisados unicamente. Ele só cita aqui, no caso de um concordar com o artigo, o outro não, entrou um terceiro avaliador para decidir, né? Outro revisor. Mas faltou o dado de duplicidade, né? Isso faltou mesmo. É muita sorte você não ter nenhum que... Não tem nenhum artigo que apareceu nas 2 bases. Bom, para concluir meu comentário, eu queria cumprimentar o Matheus, porque o português da apresentação está sensivelmente diferente do que você apresentava no passado, e isso mostra uma excelente evolução, um cuidado maior com o idioma, que é outro cuidado. Então, referência, bibliográfico, português,
são detalhes que vão somando, entendeu? Essas coisas que vão somando e vão fazendo o conceito de quem apresenta. E gostei, o português está impecável aí, em todos os slides que eu vi. E também quero dizer que você está desculpado de você não ter feito a tua discussão como se deveria nessa semana, porque você deve ter gastado tempo nessa apresentação, na discussão do teu trabalho. Tá? Sim. Uhum. Agora, a partir de hoje, você não tem mais desculpa. Você já apresentou, faz favor de fazer a discussão. Ok. Obrigado a todos pelas considerações e pelas singelas palavras. Beleza, Matheus. Parabéns mais uma vez aí a você e a todos os que estão participando dessa reunião científica. Eu não canso de falar, para mim é um momento mágico dos salafistas, porque a gente ganha em conhecimento, em discussão, a gente avança bastante na área científica, que é o pilar da nossa instituição.